Mais de um mês depois do lançamento, os iPhones 14 desembarcaram aqui no Brasil. Com câmeras ainda maiores do que na versão anterior e a presença do Dynamic Island, que trará um destaque maior para o furo da tela, será que o iPhone 14 Pro tem o suficiente? Para valer o upgrade, nós passamos mais do que uma semana com ele, ali perto de 10 dias, e esse daqui é o review completo do aparelho. Caso você queira comprá-lo, não esquece dos links da descrição. Além disso, usa também o nosso grupo de ofertas que está aparecendo aqui embaixo e o comparador Escolha Segura, que permite você comparar preços, testar cupons automaticamente e criar alertas para sempre pagar mais barato, tanto no seu browser quanto no seu Android. Então tá tudo aqui embaixo e bora pro review. Olha, para começar, eu tenho que admitir, do lado de fora é muito fácil confundir o iPhone 14 Pro com o 13 Pro. Afinal, o modelo mais novo não mudou quase nada. A lateral é igual e ainda acumula muitas marcas de dedo. O módulo de câmeras é muito parecido, mas ele é um pouquinho mais largo e um pouco mais para fora. A traseira fosca, no entanto, além de bonita, consegue disfarçar bem as manchas de oleosidade, me fazendo desejar a lateral do modelo 14, que é o mais básico, junto com o acabamento da traseira do Pro, ou seja, tudo mais fosco. Porém, eu fico bem dividido, porque eu não gostaria também de abrir mão do aço inox, que é bonito. Então assim, praticidade ou boniteza? Não sei, me diz aí o que vocês preferem. E por falar na lateral, talvez você tenha notado duas coisas. Esse modelo é importado, portanto, ele não possui a gaveta para o SIM card de forma física. Esse daí é o primeiro ponto. O segundo é essa marcação no lado direito, que é a antena para o 5G Sub-6, que a Apple não liberou para os modelos brasileiros ainda. No Brasil, nós teremos a gaveta para chip do lado esquerdo, mas não veremos esse recorte aqui para antena. Você ainda vai poder usar o eSIM no seu iPhone comprado no Brasil, com a vantagem de ainda poder usar um físico, que eu acho super legal. Eu tô até preocupado de ter que mudar apenas para o eSIM, então sei lá o que eu vou fazer. Talvez eu venda esse, compre o brasileiro para conseguir usar isso. Vamos ver como as coisas se desenrolam, porque é muito mais fácil para nós que testamos vários celulares tirar o chip, colocar em outro celular e botar para funcionar e para testar. Não é algo que eu quero perder. Onde você vai ver uma diferença real é na frente, na parte da tela, e daí temos dois pontos por aqui, que é o Always On Display e o Dynamic Island. Eu tenho uma opinião sobre esses dois pontos, mas como esse daqui é um review, eu só quero discorrer sobre elas depois que eu passar pelas especificações. O tamanho do iPhone 14 Pro, então, continua com 6.1 polegadas. Ele tem 1000 nits de brilho e atinge no pico ali 2000 nits. Além disso, ele tem um aproveitamento de 87%, mostrando que a borda está levemente mais fina, apesar de até parecer igual, você não perceber a diferença. Com o novo recorte, foi necessário só subir alguns pixels para manter a densidade de 460 ppi. Então ela fica em 1179 por 2556 pixels, o que mostra também que a borda está um pouquinho mais fina. O brilho está realmente bom, sendo muito confortável de usar ele na rua. Nós saímos com ele para fazer algumas fotos na praça num dia de sol e a tela ficou tão boa quanto dentro de casa. Eu senti diferença perante o 13 Pro. As cores não são saturadas, elas são bem fiéis e é isso daí que eu prefiro num celular. Uma dica até é desativar o True Tone, assim você não tem a variação de cores dependendo do ambiente. Outra mudança no painel é a troca do OLED comum pelo LTPO, que permite uma taxa de quadros de 1 a até 120 Hz, enquanto que o mínimo no 13 Pro ainda era de 10 Hz. Com essa função, nós entramos então no Always On Display da Apple, que é sempre ligado mesmo. Chega até a ser estranho o quanto a tela fica ligada e como ele mantém a imagem na tela. Samsung e Xiaomi, por exemplo, já usam essa função no Android há anos, mas eles mantêm um relógio, um widget para notificação e talvez um GIF, caso o usuário escolha. É muito mais simples. No iPhone você pode colocar a imagem que você quiser e quando a tela bloquear, a foto vai continuar lá, com o brilho no mínimo e em uma taxa de quadros que é atualizado uma vez por segundo. Para mim, que eu não uso essa função nem no relógio, não faz muito sentido essa tela chamando minha atenção o tempo todo, mas faz menos sentido ainda pelo tanto que ela fica ligada. Se você acompanha sites e canais gringos, deve ter visto que alguns disseram que a tela sempre ligada é ligada demais, e eu concordo com isso.
Agora, eu entendo que ao deixar o smartphone na dock de carregamento, por exemplo, é bem mais prático dar uma olhada rápida com a tela ligada, do que levantar o smartphone ou tocar na tela. Então assim, eu sei para o que vocês estão usando, muita gente comentou sobre isso, mas eu particularmente não gosto, porque quando eu não tô com o celular, eu quero que ele fique longe de mim, eu não quero olhar para ele, eu não quero me desconcentrar com ele. Eu ainda não vou entrar no quesito de bateria, mas eu até posso adiantar que esse recurso não consome energia suficiente para fazer diferença no seu dia a dia. Por padrão, o Always On Display vem ativado, então se você não gostar da função que nem eu, você precisa ir até as configurações, tela e brilho, sempre ativa e clicar nesse item aí. E quando o telefone entra no modo de economia, a função é desativada por padrão. Mas nós precisamos ainda continuar falando sobre a tela, porque temos o Dynamic Island. A Apple não traduziu esse nome para português, que é basicamente uma ilha dinâmica. O que é uma ilha dinâmica? Ela tá ali, sozinha, aquela bolinha preta, e ela vai aumentando e diminuindo. Isso quer dizer que ela é dinâmica. Então, ela é uma ilha no meio da tela, e ela vai mudando conforme a necessidade. E por que a Apple botou um nome nisso, né? A intenção é passar a mensagem de que essa é uma função que agrega hardware e software e que tem a capacidade de fazer você trocar de celular. Esse é o ponto. Como essa é a grande diferença de um ano para o outro, eles têm que botar um nomezão lá, bonitão, para você pensar, olha, vai valer a pena comprar esse iPhone 14 Pro, mas calma que eu já explico um pouco mais. Segundo eles, esse é o futuro do Face ID. Ao abrir o aplicativo de câmera, por exemplo, o sinal vai acender ali em cima, o mesmo para os microfones. Se você usar um aplicativo de música, ele vai ser sugado pela Dynamic Island quando você for para a tela inicial. O Face ID ganhou uma animação de pagamento a partir também da Dynamic Island e assim por diante. Tudo que você fizer no celular pode estar associado com aquilo. Existe uma área de toque em cima de toda a área para evitar erros e para que você consiga acessar os atalhos que ele te entrega com facilidade. Uma curiosidade é que quando você tem alguma função presa no Dynamic Island, ela sai no print. Tirou o print com o Dynamic Island normal? Não aparece. Tirou um print com alguma notificação na Dynamic Island? Pronto, ela já aparece inteira. Eu confesso que essa ilha no topo da tela me incomoda tanto quanto o entalhe do iPhone 13 Pro, tá? Não mudou muita coisa. Ele é menor, mas como ele cresce e se movimenta, ele atrai a atenção. O entalhe fica ali quieto, no canto, sem perturbar ninguém, uma hora você quase que esquece ele. Talvez isso acabe sendo um problema para muita gente, e se houvesse como eu até desligaria isso também. Agora o que resta mesmo é esperar o review do 14 Pro Max, para saber se a Dynamic Island vai chamar tanta atenção quanto nesse modelo menor. Afinal, por aqui ele ocupa mais espaço do que no modelo grande. E antes da gente continuar, eu queria te pedir duas coisas. Se você ainda não é inscrito por aqui, se inscreve para receber ainda mais vídeos de guia de compra e tecnologia. E se você está procurando promoção, tem grupo no Telegram com seleção de ofertas, tá? Então também dá uma olhada aqui na descrição e embaixo e deixa eu continuar. Falando de processamento, o que eu posso dizer é que eu não vi também tanta diferença entre o A16 Bionic e o A15 Bionic. A verdade é que ele é mais veloz, tanto que podemos ver isso com o resultado dos benchmarks, sendo 1868 no single core para o modelo mais novo e 1680 para o modelo mais antigo. No multicore deu 5.365 contra 4.800 pontos do 13. Ou seja, os resultados, apesar de parecidos, têm diferenças que passam ali dos 10%. Se colocarmos o AnTuTu na jogada, vemos que o 14 Pro marca 866 mil pontos, enquanto que o modelo do ano passado marca 784 mil. Existe então uma diferença ali perto dos 80 mil pontos, que dá mais ou menos 10% de novo. Com isso em mente, eu consegui rodar os mesmos jogos, fiz as mesmas tarefas do dia a dia e não percebi nenhuma diferença de velocidade ou engasgos. Sair do iPhone 13 Pro pro 14 Pro por conta de processamento é bobagem, tá? Pois esse carinha aqui não evoluiu tanto quanto em outros anos. Ou a Apple não tem mais nada para onde alavancar o poder dos seus chips, ou ela está segurando os avanços por notar que a concorrência também está atrás em poder de processamento. Para vocês terem uma noção, quando a gente faz alguns benchmarks em jogos pelo 3D Mark, a diferença foi de apenas 280 pontos, ou de 2 frames por segundo para o modelo de 2022. Ou seja, em GPU realmente ele não está quase nada de diferente. Só que nem todos os jogos ainda atualizaram para dar suporte a 120 Hz. O Wild Rift, até a finalização desse vídeo aqui, ainda não estava rodando em 120 frames, assim como o Asphalt 9, que pelo jeito nunca rodará. Já o Genshin Impact e o Call of Duty rodaram sem frescura nenhuma. Aliás, o COD Mobile ele até ficou com a ideia ali de ter que reduzir o gráfico para o médio na taxa de 120 quadros, mas eu deixei para ver o que ia rolar, e olha,
Rolou, mas eu prefiro gráficos melhores com a taxa de quadros em 60, ele não ficou estável em 120. Só que tem outro problema por aí, tá? Eu consegui rodar o Genshin Impact em 120 frames por segundo, com gráficos no alto, mas isso fez o A16 Bionic pedir água rápido, porque ele chegou em 47 graus. Eu notei que o smartphone esquentou bastante, e daí ele diminuiu o brilho da tela de forma abrupta. Só que o engraçado é que na hora que eu fui pegar o termômetro para verificar como estava essa temperatura, ele já respirou e voltou ao normal. Então assim, é um smartphone poderoso, mas todo esse poder às vezes pode ficar limitado pela dissipação ruim de calor que ele tem. O ideal então é deixar o brilho no ajuste automático, ou até deixar um pouco mais baixo, para ajudar a não aquecer tanto assim. Inclusive, caso o iPhone 14 Pro aqueça enquanto você estiver jogando, não coloque ele no carregador logo em seguida. O telefone não vai conseguir esfriar, deixando o carregamento mais lento e podendo danificar os componentes internos. Eu fiz isso, pois eu precisava correr com alguns testes e não adiantou nada, porque demorou muito para encher o tanque desse cara. Então você tem que deixar ele esfriar e daí sim que ele vai fazer o carregamento rápido. Por falar nisso, a bateria do iPhone 14 Pro cresceu. Ele ficou com 3.200 mAh, 105 a mais do que o anterior. Isso na prática não garante mais autonomia, porém garante um dia inteiro de uso mesmo com a Always On Display. É meio que eles fizeram uma troquinha ali. Só que tem uma coisa engraçada aqui, ó. A Apple promete 50% de bateria carregada em 30 minutos no carregador de 23 watts. Só que eu tenho um aqui de 18 watts e ele carregou 60% da bateria nos mesmos 30 minutos. Como a gente bem sabe, a Apple diminui bastante a velocidade do carregamento conforme a bateria vai chegando no seu total. Então, em uma hora, ele carregou 88% com esse mesmo carregador e demorou mais meia hora para chegar em 100%. Com isso, ele levou 1h30 no total, mas esses 60% nos primeiros 30 minutos já são bem rápidos. E isso me agradou bastante. O consumo quase não mudou entre as duas gerações, rodando os mesmos jogos e aplicativos. Em Asphalt 9, por exemplo, teve até um aumento, ele ficou em 16%. Já em COD, ele teve 17%, o que desceu 2%. LoL Wild Rift foi o que mais caiu, saindo de 21% para 15%, graças à falta de suporte aos 120 quadros por segundo. Já o Genshin Impact ficou com 24% de gasto por hora, mostrando uma otimização do consumo, que ficou abaixo do seu antecessor. Ou seja, mesmo sendo mais potente, o A16, junto com 6 GB de RAM, ainda consome menos bateria em jogos do que o A15 Bionic. Em uso de aplicativos como Safari e Twitter, o consumo foi de 5% em uma hora, enquanto que o YouTube levou 11% no mesmo período. Já em gravação, esse celular aqui vai consumir bastante, afinal, uma hora de vídeo a 30 quadros consumiu 27% da carga. O celular do ano passado consumiu apenas 21%, o que mostra que essa nova lente de 48 megapixels pode sim influenciar como que a câmera mexe com a bateria. E já que eu tô falando dela, por que não entrar no tema, né? Eu sei que você tá curioso para saber se essa lente nova trouxe resultados. Bom, desde o iPhone 6S que a gente tinha apenas lentes de 12 megapixels nos iPhones, e essa mudança chegou apenas 7 anos depois. Agora, o conjunto tem uma lente principal de 48 megapixels. Em ambientes claros, bem iluminados, só dá para notar a diferença quando a gente coloca as duas fotos bem lado a lado e dá zoom. Por padrão, a foto continua com 12 megapixels, só que ela une 4 pixels de 1.22 micrômetros para formar um pixel maior com o dobro do tamanho. Assim, dá para compensar o sensor mais fechado, com diafragma de f1.78 contra f1.5 do 13 Pro. As fotos também estão mais bonitas e nítidas, graças ao Photonic Engine, que é a evolução do Deep Fusion. Na nova função, são capturadas mais camadas de fotografia sem compressão e em vários estilos, para entregar esses resultados mais vivos, mais marcantes e com mais texturas. Em alguns momentos eu até consegui notar o pós-processamento trabalhando na imagem, mostrando que essa evolução do Deep Fusion é mais pesada, já que inclui bem mais camadas no arquivo. Somando então essa fusão dos pixels com o Smart HDR, dá para perceber que o 14 Pro precisa muito processamento para a câmera, mas em nenhum momento eu senti alguma dificuldade no smartphone, alguma lentidão. O único problema que eu tive foi descobrir como fazer uma foto de 48 megapixels, porque é muito chato. Eu precisei ir em configurações, ativar o Apple ProRAW e daí selecionar os 48 megapixels. Foi só assim que eu consegui fotografar com a resolução máxima. Vale só comentar que essas fotos elas ficam realmente pesadas. Quando ele fala de usar o Apple ProRAW é que realmente tem um grande processamento e uma grande quantidade de informação nessa imagem. Olha só a diferença aí na tela de tirar uma foto de 12 megapixels
megapixels para uma de 48. Isso é bom porque você tem muita informação dentro das fotos, mas é ruim porque com cada foto, tendo ali entre 65 e 85 megabytes, você não vai sair o dia inteiro tirando foto desse jeito, vai acabar com o armazenamento do celular. Só que tem mais uma coisa que eu notei que eu não curti muito. Eu tirei uma foto do Calmon em 48 megapixels num ambiente mais escuro. A foto ficou com uma nitidez legal, mas parece que tem uma vinheta ao redor dele. Talvez o sensor grande não receba a mesma quantidade de luz nas bordas do que no centro, e isso pode incomodar a galera que quer fotografar festa, show e lugares com uma iluminação um pouco pior. Mas que fique claro que isso só acontece no modo RAW. Na foto automática, o sensor compensa essa vinheta, alinhando os pixels e processando ainda mais a imagem. E claro, como esse é um Apple Pro RAW, você consegue mexer muito bem nisso depois. Vamos partir para a próxima lente, que é a Ultra Wide, que mudou. Ela também está com um diafragma menor, mas com um pixel maior, fazendo ela ficar praticamente igual ao que era antes. No entanto, eu notei que ela mostra mais ruídos em fotos escuras. Esse é o ponto negativo, de você abrir mão de uma abertura de sensor maior e tentar compensar de outra forma. Já o modo macro, que compartilha da mesma lente, parece estar bem mais sensível com essa novidade, mudando os modos de fotografia se você chega perto de um objeto de forma mais rápida. Só que o distanciamento focal tá diferente. Antes era preciso chegar um pouco mais perto para o software sugerir ou fazer a mudança, e agora ele faz de forma mais rápida. Você encostou um pouquinho, pronto, já mudou. E daí você tem que ativar aquela opção de você poder escolher ou não se você quer a câmera macro, que é algo que eu sempre deixo habilitado. No restante, eu ainda posso dizer que essa é uma das melhores lentes de ângulo aberto que testamos aqui no canal. Ainda falta colocar ela para duelar com o Galaxy S22 Ultra, mas eu já ando bem feliz com o resultado. Para fechar o módulo enorme da traseira, precisamos falar de fotografia com o zoom. Zoom ótico e zoom digital, tá? Pois graças ao sensor de 48 megapixels, a Apple melhorou a foto com a aproximação digital, deixando uma opção intermediária entre a foto normal e a de 3 vezes. Só lembrando que essa opção intermediária de 2 vezes é um crop da imagem de 48 megapixels, que é convertida em 12 megapixels. Eu gostei bastante do fato de você conseguir fazer essa foto intermediária, já que ela facilita bastante o modo retrato e até alcançar algumas cenas que ficam interessantes. Eu não estou dizendo que essa daqui é uma câmera perfeita de 2 vezes e tudo mais. Eu não acho que essa daqui é uma câmera realmente de 2 vezes, seria melhor ter um sensor dedicado. Mas ter essa opção por aqui faz com que eu possa ter uma possibilidade a mais de enquadramento. Eu acho que é mais isso. Eu consigo ter um enquadramento legal com ela. E eu falo isso porque o sensor de 3 vezes é legal, mas é também o sensor que a Apple mais deixa largado. Perante o ano anterior, não houve melhora de exposição, de ISO ou de abertura da lente. Eu acho que a Apple poderia até fazer como a Xiaomi, que colocou 3 sensores de 50 megapixels com quadpixel no conjunto traseiro. Nossa, ia ficar uma baita de uma câmera, uma baita de um conjunto. Mas o resumo que eu posso dar é que basicamente o sensor de 3 vezes é muito parecido com o do ano passado. Eu coloquei lado a lado e é basicamente o mesmo. Quem melhorou foi o sensor principal e um pouco da Ultra Wide. Ah, mas tem mais um também que recebeu upgrade, tá? Foi o sensor frontal. Ele, apesar de continuar com 12 megapixels e abertura f1.9, passou a ter foco automático. Durante toda a vida do iPhone, o foco da lente frontal foi fixo, o que limitava o uso dessa lente, seja para fotos ou seja para vídeo. Agora ele consegue deixar um efeito borrado no fundo, mesmo sem o modo retrato ativado, e consegue também fazer imagens mais de perto, sem desfocar o objeto em destaque. Só que nem tudo são flores. Mesmo com a entrada maior de luz, ao tentar fazer fotos com o ambiente em luz baixa, eu notei que a câmera não focou o rosto do Clayton, focando um pouquinho mais longe. Foi necessário repetir então os cliques algumas vezes até ela ficar boa. Algo que eu notei de modo geral foi que a câmera ativou menos o modo noturno, mesmo em ambientes mais escuros. Algumas vezes eu precisei ativar para ter uma imagem melhor, mas o A16 acreditava que nem sempre era necessário. Para mim, que eu faço muita coisa com rede social, esse daqui é um upgrade que faz muito sentido. Afinal, a gente tem não só o modo super estabilizado, que tá funcionando bem, mas que não vai legal quando tá com menos luz, e temos o modo cinema em 4K, que continua muito bom, rastreando e recortando bem os objetos. E agora com essa resolução maior, que me traz a possibilidade de fazer algumas produções um pouco melhores. A verdade é que o 14 Pro é basicamente um 13 Pro S. Ele tem o mesmo corpo,
quase a mesma tela, mas câmeras bem melhores. Se você é um produtor de conteúdo, você certamente vai olhar para essas câmeras e falar, olha, eu quero, porque ele tem um HDR mais aprimorado, ele funciona melhor à noite, tem o modo cinemático em 4K e tudo mais. Só que se você não usa a câmera nesse nível, a verdade é que ele ainda é muito parecido. Eu mesmo não precisaria trocar de um 13 Pro para um 14, é só que quando eu olho o 14 eu falo, poxa, isso daí é bem legal, mas não é necessário. Some isso ao Dynamic Island estar começando agora e você vai perceber que só o Always On Display não vai fazer diferença. Então, o celular desse ano, o 14 Pro, é um celular de câmeras, na minha opinião. Se você quer a melhor câmera do momento no segmento de iPhones, você pode pegá-lo. Mas se você quer economizar, o 13 Pro ainda é uma ótima pedida. Agora, o que falta é a gente comparar o 14 Pro com o Galaxy S22 Ultra, pegar mais alguns detalhes dele e, claro, continuar analisando ele durante o ano, conforme os concorrentes forem chegando. Para acompanhar mais disso, não esquece de se inscrever aqui no canal, fica de olho nos vídeos novos do 14 Pro e, claro, não esquece de deixar suas dúvidas aqui embaixo. Se gostou, like e eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos. Até mais!